Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Barão. E aí, gente, tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos e bom dia a todas. Só vou esperar mais um minutinho aí, né? A galera começar a entrar aí, a gente vai começar a falar um pouquinho. Gente, tá chegando o final do ano, tá chegando a nossa conclusão do 6º ano, né? Tudo bem? Né, então, a gente está começando a chegar aqui, né, no mês de dezembro, né? Essa praticamente a última semana do mês de novembro. Então, o ano passou que a gente nem viu, né? Faz parte, né? Infelizmente é o que tem para hoje. Então, assim, o John, eu vou começar a falar um pouquinho aqui, né, antes de qualquer coisa, né? Então, o pessoalzinho, como foi entrando, eles vão pegando um pouquinho aí a nossa explicação aí. Então, vou mandar o WhatsApp aqui para a galera, aí a gente vai começando a falar aqui. Né? Só mandar o WhatsApp. Está entrando também. E aí, professor, beleza? Bem? Tudo bem? Então, gente, é assim, né? Então, é um dos temas, assim, da aula que eu acho que é bem interessante da gente falar, porque nós temos uma visão muito preconceituosa sobre esse povo que nós vamos falar aqui hoje, né? Assim, se eu perguntar para vocês sobre o islamismo, né? O islamismo, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é o quê? São grupos terroristas, né, que colocam, né, que a religião islâmica ela é composta apenas por pessoas radicais. Gente, assim, o radicalismo, ele existe em todos os modelos culturais, em todos os modelos étnicos, e, assim, o islamismo não fica para trás, como nenhum outro modelo cultural. Bem, então, a nossa história, é aquilo que eu sempre bato nessa tecla e eu sempre vou bater. A história que nós estudamos é uma história a partir de um ponto de vista de uma sociedade eurocêntrica. Então, nós sabemos muito sobre a história da Europa e nós sabemos muito pouco sobre a história dos outros povos ao redor. Né? No caso da Ásia, da América, né, da Oceania. Então, parece que só os únicos que foram povos civilizados, que tinham missão de levar a civilização para o mundo, são os europeus. Então, o Império Romano, ele foi muito importante, mas com a queda do Império Romano, nós temos que pensar da seguinte forma, né? O Império Romano vai cair e o mundo vai passar por transformações. A gente já falou sobre esse grupo aí, né, na aula dos merovíngios, né? No caso aí, o Carlos Magno, né, ele como prefeito, ele vai impedir que os mouros invadam a Europa. Quem são os mouros? São os muçulmanos. Então, os muçulmanos, eles vão surgir ali na Península Arábica, né, por volta do ano 500, 600 depois de Cristo. Mas, né, antes da gente falar dos mouros, eu vou colocar um mapinha aqui para vocês, que é bom a gente pensar da seguinte forma. Então, quem eram essa galerinha aí, né? Então, quem eram os mouros, né? Quem eram os muçulmanos? E não adianta a gente falar dos muçulmanos sem estudar a geografia. Gente, é assim, ó, que nem os muçulmanos, eles surgiram, né? Eles tiveram origem na Península Arábica, que nós chamamos de Arábia Saudita hoje, né? Então, essa região aqui, né, entre a África e o Oriente, né, e o Extremo Oriente. No caso, nós temos aqui hoje a Península Arábica, ela é dividida em vários países. No caso, nós temos a Arábia Saudita, nós temos o Catar, o Emirados Árabes, o Omã e o Iêmen. Por que é importante da gente frisar isso aí? Gente, até agora, todas as sociedades que nós estudamos, elas surgiram em regiões que tinham pelo menos um rio cauduloso, um rio que tinha um fluxo de água muito grande. Ah, mas isso é importante? Nossa, e como, né? Gente, nós temos que pensar o seguinte, ó, a Península Arábica, ela é um deserto, né? Se nós formos levar em consideração pelo fator geográfico, né? Aqui é um deserto, não tem nenhum rio, não tem nenhum rio. Então, se não tem rio, né? Então os povos que viviam aqui, eles tinham duas formas de viver. Ou peregrinando pelo deserto, né, por conta da questão de você ir
né, realizando comércio com caravanas, ou você iria se estabelecer ao longo do litoral. No caso aqui, nós temos várias cidades. Eu vou voltar nesse mapa depois, mas se você perceber aqui, nós vamos trabalhar nesse povo duas cidades que eu acho que são muito importantes. A cidade de Medina, né, que fica aqui, e a cidade de Meca, né? A cidade de Meca, que é a cidade sagrada dos muçulmanos. Então, gente, assim, os muçulmanos, né, no caso, quando a gente fala em muçulmanos, eles não surgiram do nada. Gente, como a gente está falando aqui, os povos árabes, né, uma coisa que nós também devemos levar em consideração, nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe. É aquele dilema, né, da Tostines. Né? Tostine vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Então eu quero que vocês entendam isso. O islamismo, ele surge aqui, mas o que existia antes do islamismo, né? Antes do islamismo. Por que eu estou falando isso aqui para vocês, gente? A Península Arábica, ela também é uma região de passagem. Se você perceber, ó, ela está aqui no Golfo Pérsico, nós temos o Oceano Mar da Arábia, nós temos o Mar Vermelho, né? E aqui, né, nós temos o Golfo de Omã. Então é uma região que os povos vão transitar aqui. Gente, é uma das coisas assim que nós temos que levar em consideração também. O comércio, né? Então, quando eu vou trocar um produto com alguém, eu não vou pegar no caso, eles produziam muitas tâmaras. Você sabe o que é tâmara, né? Não, professor, não. Tâmara é uma fruta. Tâmara não. Depois eu vou mostrar uma imagem para vocês de uma tamareira. Mas é o seguinte, a tâmara é um produto, é uma fruta bem doce, né? Tanto é, se vocês forem no Mercadão do centro de São Paulo, o Mercadão, né, lá do Parque Dom Pedro, eles oferecem para vocês um negócio chamado bombom de, assim, é bombom de, acho que é de Catar ou do Bahrein, que é o seguinte, é uma tâmara cortada no meio com morango dentro. Né? Então, é uma fruta muito valorizada ali na região. Né? Porque quando a gente pensa em deserto, cada cidadezinha dessas aqui, elas se desenvolveram num lugar chamado oásis. É uma região que tem uma oferta de água. Né? Então, existe um pouco de água dentro de cada território desse. Então, a partir desse momento, né? Então, cada cidade dessa tem uma oferta de água. Então o que existia, né? Então nós vamos falar um pouquinho aqui, o que existia da Península Arábica, né? Os povos que viviam na Península Arábica antes, né, do islamismo, né? Então, voltando aqui no material didático de vocês. Bem, então, algumas coisas que nós devemos sempre pensar. Então, aquilo que eu falei para vocês. Aquela região é uma região de passagem. É uma região onde vai ter fluxo de pessoas que vêm do Oriente e do Ocidente. Então, no caso, nós vamos falar aí, né, de uma religião chamada islamismo. O islamismo, ele é uma das 3 religiões monoteístas mais importantes do mundo. Tem uma estimativa que diz o seguinte, que 1 bilhão de pessoas hoje, 1 bilhão, eles são islâmicos. 1 bilhão de pessoas. Então, o seguinte, então, nesse sentido, né? Então, 1 bilhão de pessoas, eles cultuam a crença no Corão. Né? O Corão é como se fosse a Bíblia do islamismo. Né? Então, o islamismo, ele tem né, esse fator aí importante. Então, é o seguinte, né? A gente já falou sobre isso, né? Então, eles são monoteístas. Então, ele acredita em apenas um Deus. Esse Deus vai ganhar o nome do quê? De Alá. Né? Alá, Deus, o Supremo. Né? Aquele que vai revelar a fé única para, né, no caso aí, né, será o Maomé, que a gente vai falar, eu vou gravar uma aula sobre o Maomé hoje ainda, né, e eu vou falar sobre Maomé um pouquinho mais para vocês, porque é muito legal a gente falar sobre isso, né, porque a gente desmistifica, a gente lança a luz em coisas que nós não sabíamos, né. É assim, gente, ó, eu não sou muçulmano, mas eu sou muito curioso sobre questão de religião. Porque uma das coisas que mais modifica a humanidade é a religião. Né? Religião é que faz as pessoas serem boas. Ou más, né? Dependendo da situação. Né? Então, nesse sentido aí, então nós temos que pensar nessa questão aqui da Península Arábica, foi aquilo que eu falei para vocês. É uma região extremamente seca,
é uma região que quase não tem água, né? Isso vai favorecer o quê? Principalmente o comércio e também aquilo que nós chamamos de vedeta, né? Para os árabes, o que é uma vedeta? É o seguinte, o que ali antes do Maomé, o que prevalecia ali era mais ou menos a lei, né, da tábula, que nós chamamos de Código de Hammurabi. Lembra do Código de Hammurabi que a gente falou do Hammurabi da Mesopotâmia? Lembra? Então, existia o que a gente chamamos de lei olho por olho, dente por dente. Então, as tribos, elas viviam em constante conflito. As tribos na Arábia Saudita, elas viviam em conflito. Aquilo que nós chamamos de vedeta. Aquilo que eu faço para você, você pode fazer comigo. Né? Então, uma tribo, ela entrava em conflito com outra, e isso era um movimento constante. Né? Então, isso fazia com que os povos da Península Arábica, eles não eram unidos, eles não tinham um reconhecimento de uma unidade. Eles não se reconheciam como um povo único, eles se consideravam como vários povos que viviam ali. Né? Então, eram vários povos, e nós temos, no caso, né, no centro, os povos que viviam do pastoreio, que vivia do comércio, e no litoral, principalmente no litoral sul da Península Arábica, eles viviam muito da produção de tâmaras, e eles viviam principalmente do comércio de pérolas. Né? Então, a questão de caçar moluscos, né, conchas, com pérolas. Então, isso vai fazer com que a região sul ela fosse muito mais avançada, muito mais sofisticada do que o norte. O norte, por conta de não ter né, essa questão dinâmica da economia, vai fazer com que o norte da Península Arábica fosse uma região ainda de muitos conflitos, isso vai gerar alguns problemas ali na região. Né? Então, nós temos a Arábia desértica e nós temos a Arábia verde, né? E principalmente sobre o trânsito de pessoas. Por que é importante a gente pensar sobre isso, né? Porque o Maomé, né? Quando eu for falar de Maomé, o Maomé, ele era um comerciante árabe, e ele vai casar com uma viúva rica, né? Ele vai casar com uma viúva rica, e isso vai possibilitar com que ele viajasse por vários territórios ali, principalmente entre a Arábia, ali na Península do Sinai, e o norte, ali onde tem a transferência, né, de pessoas. Então, o Maomé, ele vai ter relações, ele vai conversar, ele vai se relacionar com judeus, ele vai se relacionar com cristãos. Né? Tanto é que no Corão tem uma parte que diz que quando for acabar o mundo, segundo a tradição islâmica, o Apocalipse muçulmano, ele diz o seguinte, que Maomé vai retornar ao mundo dos vivos, vai voltar à Terra, e ele vai lutar com um guerreiro, com um profeta muito importante, que é Jesus. Né? Então, no caso, Maomé, os muçulmanos, eles tiveram contato com a fé cristã também, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Bem, então, o que nós temos que levar em consideração aí, né? Então, ó, primeira coisa que nós temos que pensar, o islamismo é uma religião monoteísta. Então, eles acreditam em apenas um Deus. Mas antes dos muçulmanos, nós tínhamos vários povos e eles eram politeístas. Né? Eles eram politeístas, então, isso eu acredito que vocês já sabem de cor e salteado, que é a crença de vários deuses. Tem muitos historiadores que comparam a Península Arábica como se fosse a Grécia. Então, cada cidade tinha o seu próprio governo, tinha seu próprio Deus. Né? Tinha sua própria divindade. Né? Tem alguns relatos que dizem que existia na Península Arábica 368 deuses, cada um com uma incumbência, cada um com um aspecto, e cada um iria cuidar de uma cidade. Nossa! Uhum. Né? Então, assim, gente, é isso que é importante da gente pensar. Né? Então, existia coisa antes do islamismo. Mas é o seguinte, né? Então nós já falamos sobre essa questão aqui, né? Que é uma região de extrema
instabilidade, né? Então existia as vedetas, né? Que é os conflitos entre as tribos invadiam uma a outra, e assim, não tinha o consentimento. Vamos dizer o seguinte, eu sou de uma tribo, a minha esposa era de uma outra tribo rival minha. Eu iria, assim, quando eu fosse casar com ela, eu iria lá conversar com o pai dela? Não, eu ia lá e sequestrava ela e levava ela embora. Né? Nossa. Funcionava assim, né? Naquele período, né, como a gente sabe que no Oriente Médio, a mulher, ela não tem tanta representatividade, ela não tem tanta participação. Isso vem desde o período da antiguidade. Lógico, vou falar para você, eu acho isso errado, mas nós temos que entender como cada povo vive, como cada povo vivia. Então, no caso, se eu me apaixonasse por uma mulher lá naquele período, em vez de eu chegar e conversar com o pai dela, então, eu me apaixonei pela sua filha, quero casar com ela. Não, eu ia lá e sequestrava ela. Isso era uma cultura normal, né? Então, e com isso, né, nós temos esses povos nômades, né, que vão se organizar em caravelas, né, caravanas, e cada cidade tinha um sheik, né? Um sheik é como se fosse um líder, né? O líder daquela região. E cada um, né? E cada um tinha um deus dentro da sua sociedade. E eles também vão adorar esses líderes como se fosse uma divindade, como se fosse um deus encarnado, né? Como se fosse uma divindade, mandado por Deus, por Alá, né? Pelos deuses deles, né? Naquele momento eles ainda não acreditavam em Alá, mas é importante a gente pensar sobre isso, né? Que eles eram, né? Como se fossem líderes religiosos também. Bem, então, aqui, né? A árvore de tamareira que eu falei para vocês. Olha como é que é uma tâmara, né? Uma árvore de tamareira. É como se fosse. Professor, eu. Tam... Tâmara é meio roxo, né? Uhum. E meio enrugado. É que a gente come ela seca, né? A gente come ela desidratada. É. Aqui no Brasil não tem a tâmara in natura, né? Porque, Eu como ela pra dar energia. sim, ela é um elemento bem energético, né? Principalmente para vocês que fazem atividade física, ela é um alimento bem interessante, né? Mas aqui, ó, se nós formos perceber, nós estamos vendo ela in natura. Quando a gente compra tâmara aqui no Brasil hoje, ela parece uma ameixa seca. Ela parece uma ameixa, toda, toda enrugadinha, né? A casca não parece de uma uva passa? Né? Isso, que nem uma uva passa, só que grande, né? E tem um caroço no meio. Ela parece uma barata às vezes. Dependendo, parece sim, parece uma baratinha, né? Olha a cara da Júlia, tipo assim, eu não vou comer barata, não. Né? Já fez até uma cara de nojinho. Faz parte. Então, assim, a gente... Mas a fruta é muito boa. Não, ela é gostosa, né? Tem o bombom de Bahrein, que eu acho que é interessante vocês forem no Mercadão, lá do Parque Dom Pedro, se vocês tiverem a curiosidade de dar uma volta lá no Mercadão, eles vendem esse bombom de Bahrein, que é bem gostosinho, que é uma tâmara com morango dentro, né? E assim, gente, por que é importante da gente pensar aí, né? Então, no caso, nós temos a cidade de Meca e nós temos a cidade de Iatrebe, né, que são as duas principais cidades, né, ali, né, da Península Arábica. Por que a cidade de Meca é tão importante para eles? Gente, Meca é uma cidade sagrada antes mesmo do islamismo. Então, com o islamismo, a cidade de Meca ela vai se tornar um centro religioso islâmico, mas antes, né, a cidade de Meca ela é um lugar inviolável. Então, o que isso quer dizer? Lembra das vedetas que eu falei para vocês? Lembra que eu falei das vedetas, que eram as brigas entre as tribos? Sim. Meca era uma cidade sagrada, então não poderia ter nenhum conflito dentro de Meca. Então, vamos dizer o seguinte, eu sou um comerciante, eu estou transitando no meio do deserto. Então, tem um grupo atrás de mim querendo roubar as riquezas que eu estou carregando. Eu entrei em Meca, eles não podem agir contra mim, porque é uma cidade sagrada, ninguém pode usar da violência dentro de Meca, né? Segundo a tradição que vem desde o período antes do islamismo. O porquê isso, né? Por que Meca é tão importante ali? Principalmente pela questão do comércio, né? No caso de armas, cereais, de azeite, entre outras coisas que vinham da África e do Oriente Médio,
mas principalmente de um artefato, né, de um artefato chamado Kaaba. O que é a Kaaba? Né, o que é a Kaaba? A Kaaba nada mais é do que um cubo preto que, segundo a tradição, ele foi deixado por Alá ali em Meca, e ali ao redor da Kaaba, ficavam os 368 deuses, né, do período pré-islâmico. Então, é uma pedra negra que fica no centro né, no centro da cidade, né? E a partir dessa pedra é que vai surgir o que nós chamamos de islamismo, né? Então, no caso, a Kaaba é esse cubo que ficava cercado pelas divindades, e essas divindades, elas seriam aqueles deuses que vão cuidar de cada tribo, de cada cidade. Então, no caso aí, né? Então, no caso, a cidade de Meca, ela vai ser importante por conta disso, né? Por conta de que Meca vai atrair milhares de seguidores, milhares de peregrinos até os dias de hoje. Tanto é que no islamismo, é uma das tradições do islamismo, é que pelo menos uma vez na vida, o muçulmano tem que ir até Meca. Ele tem que ir até lá para professar sua fé, pelo menos uma vez na vida. Né? Então, é uma tradição islâmica, né, que vai ser constituída aí. Então, no caso aí, a cidade de Meca, ela tem esses propósitos, né, da gente falar sobre Meca nesse sentido. Bem, então, por que eu estou falando isso aqui para vocês, né, que é importante sempre a gente estar frisando aqui e voltando sobre esse assunto. Né, vou, de novo, né, pegar o mapinha ali, né, o mapa da Península Arábica. Então, gente, ó, pensa o seguinte. Então, nós temos aqui a Península Arábica, que está aqui, né, até os dias de hoje. O porquê que é importante a gente pensar, né, sobre essa região? No caso, nas tradições, depois quando a gente for falar a gente já falou do judaísmo, a gente já falou do cristianismo, e nós vamos falar um pouquinho aqui do islamismo. O porquê? Porque segundo a tradição islâmica, segundo a tradição árabe, né, o patriarca árabe no caso aí, foi Ismael. Quem foi Ismael, né? Esse personagem tão importante. Na Bíblia, nós temos o patriarca judeu, que é o Abraão. O Abraão, segundo a tradição, né, a tradição judaica, ele não tinha filhos, né? Ele não pôde ter filhos até uma certa idade. Ele e a sua esposa já estavam numa idade avançada, né? E aí o que acontece? Para que ele tivesse um herdeiro, a sua esposa permitiu que ele tivesse um filho com a sua escrava. Esse filho vai ser Ismael, né? O Ismael vai ser o primeiro filho de Abraão, só que não um filho legítimo, um filho, como eles falam, que é um filho bastardo. Né? Segundo a tradição, né, a tradição judaica, aí Deus vai permitir que a sua esposa tenha um filho com ele, mesmo ela já sendo de idade, que vai ser o Isaac. Por que é importante da gente pensar isso aí? Porque uma das maiores brigas que até os dias de hoje permanece no mundo é o seguinte: no caso, Isaac deu origem ao povo judeu e Ismael vai dar origem ao povo árabe que vai povoar essa região aqui. Né? No caso, né? Ismael vai ser o patriarca do povo árabe. Né? Então, até os dias de hoje, tem essa briga entre árabes e judeus, muito por conta, né, de várias questões que remetem desde a época da antiguidade. Né? Tanto é que nós vamos falar da Guerra Sagrada, que é o seguinte, que é a questão da formação do Estado de Israel. Né? Mas, assim, é importante a gente pensar do seguinte, estudar a história como se fosse algo a ser compreendido, a não ser julgado. No caso, os muçulmanos, quando a gente for falar de islamismo, como qualquer um outro povo, eles estão vivendo aqui no deserto. Vai chegar um certo momento que ele não vai conseguir produzir tudo aquilo que ele precisa para se alimentar. Então, ele vai ser obrigado a migrar, a sair da Península Arábica e buscar novas terras férteis. É por isso que o islamismo hoje ele tem 1 bilhão de seguidores. Né? Então, o islamismo hoje ele está presente nos 5 continentes, né? Então, América, África, Ásia, Oceania. Né? Então, ele está presente em todos os continentes.
Né? Por quê? Porque esse povo teve que expandir. Principalmente porque o árabe, ele é muito focado na questão do quê? Da negociação. Eles são ótimos comerciantes. Né? Então, se você for lá na 25 de março, você vai perceber que muito das lojinhas que tem lá é de propriedade de árabe, de muçulmano. Né? Por quê? Porque eles buscam o comércio. Então, gente, assim, nesse primeiro momento aqui sobre o povo árabe, alguma dúvida? Por enquanto, acho que nada. Professor, Enquanto não, alguma curiosidade? professor, eu só fiquei com dúvida na página, deixa eu ver aqui, 359, porque você começou a falar da notebook com a aula. Peraí, é que cortou o seu áudio, desculpa. A página 359, eu só estou com dúvida nela, porque quando você ficou falando o que estava escrito, o notebook caiu da aula, não deu para escutar uns 5 minutos. Ah, mas assim, a 359, é isso? Isso, Então, aqui foi aquilo que a gente começou a falar lá no começo da aula, né? Que é o seguinte, então, no caso, os muçulmanos, eles eram no primeiro momento, né, antes dos muçulmanos, eles eram politeístas, então eles acreditavam em vários deuses, eles tinham uma divisão muito importante dentro da Península Arábica, o norte, por conta de não terem terras férteis, era uma região mais pobre, e o sul, que era uma região mais próxima do mar, né, principalmente do mar Arábico. Quando a gente fala próximo ao mar, isso possibilita ter terras não férteis, mas terra cultivável. Eles cultivavam e eles tinham comércio de pérolas também, né? Era uma região mais desenvolvida e uma região um pouco mais próspera, né? Era isso que estava falando ali. Beleza, então. Tudo bem, gente? Alguma dúvida por enquanto? Não. Então, gente, ó, vou deixando vocês indo aí um pouquinho. Precisando de alguma coisa, é só me chamar aqui, beleza? Beleza. Beleza? Até mais, gente. Aquele abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.